Olá, turma, tudo bom? Meu nome é Henrique e hoje nós vamos vamos conhecer como realizar backup do nosso banco de dados, realizar essa prática juntos aqui e seguindo o nosso material. Esse documento que eu deixei aberto aqui, né? Esse capítulo que eu deixei aberto aqui é do nosso Saga, que é disponibilizado na nossa unidade de estudo. Então a gente tem aqui bem explicadinho, bem direto, após efetuar o download e realizar a instalação, acesse a subpasta bin da instalação do MySQL. Então a gente precisa acessar essa subpasta bin para poder acessar o servidor MySQL. Então eu vou colocar aqui, ó, cd, só para esclarecer que eu uso um sistema Mac que é baseado em Unix, os comandos são em Unix, e pequenas diferenças, mas nada que o profissional de computação tem que dominar. Vocês vão trabalhar nas empresas e podem encontrar e vão encontrar sistemas Unix, Mac, né, Linux, Windows, então vão encontrar qualquer sistema, isso para o profissional de computação precisa estar familiarizado, tá bom? Mas os comandos aqui são pequenos, tá? Dos comandos em SQL, que é o foco da nossa aula, são idênticos, não muda nada, é zero. Exatamente os mesmos comandos, tá bom? Exatamente os mesmos comandos. A diferença aqui é só para entrar numa pasta ou criar uma pasta, um diretório que troca pequenas coisinhas, pequenos detalhes. Vamos lá. Então, eu vou acessar a pasta bin do nosso MySQL, a subpasta bin do nosso MySQL. Então, eu vou digitar o comando cd /user /local /mysql /bin, já caio direto lá na pasta bin. Se eu digitar o pwd aqui, eu confiro que eu estou dentro desse caminho, dentro da pasta bin. Perfeito. O comando para acessar o servidor MySQL está aqui, ó. Deixa eu dar um zoom, é esse comando aqui, tá? Que é o MySQL -root é o usuário -p. Eu nem gosto de colocar junto, mas a nossa literatura colocou e funciona, tá? Então não tem problema nenhum, não está errado no nosso livro, não. Então vamos lá. MySQL -u, eu gosto de dar o espaço, root é o usuário, -p pedindo password, eu vou digitar o password e estou dentro do MySQL. Repare que é a mesma imagem aqui, ó. Tá bom? Dica aqui para o caminho do Windows, programas, champ MySQL bin, vocês procuram esse caminho aí. Então, estou dentro do MySQL. Repare que o prompt mudou. Então, se eu quiser listar os bancos de dados, eu vou colocar aqui, ó, show databases, ponto e vírgula, e vou listar show databases e vou listar os bancos de dados, tá? Então eu tenho o banco prod, banco venda, né, o MySQL, o SYS, alguns padrão que já vem na instalação, banco prod, o banco venda, eu estou utilizando aqui com outros projetos. A gente pode até fazer o backup desse banco prod aqui. Mas antes, vamos ver que tabela que ele tem dentro? Então eu vou colocar aqui, ó, use banco prod, beleza, e agora eu vou colocar vou mandar listar, quero verificar o show tables, mostrar as tabelas. Então, dentro do banco prod, aqui, ó, tabelas, em banco prod, eu tenho produtos, eu tenho reg, que é registro de produtos, e eu tenho a tabela usuário. São tabelas do banco prod. Então, a gente vai fazer esse backup todo do banco prod, tá bom? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui a nossa literatura.
Aqui, ó, o show database, já deixei marcado aqui, ó, ele lista os bancos de dados. Para sair, a gente não vai sair agora, mas seria só digitar, sair do MySQL e voltar para o prompt, a gente teria o exit, ponto e vírgula, e vamos usar o MySQL dump para fazer o backup. Repare que o MySQL dump é um comando que não é interno do MySQL, é um comando do MySQL, mas que a gente acessa via prompt de comando. Por isso que ele pede para sair, tá? Ó, entre com a instrução exit para sair do MySQL e retornar ao prompt de comando, conforme mostra a figura abaixo. Então a gente vai ter que sair do MySQL, a gente só conheceu ele aqui, vamos sair digitando exit, ponto e vírgula, e agora vamos fazer o backup. O backup do banco de dados, usando o MySQL dump, eu já deixei destacado aqui, e tem uma série de parâmetros que a gente vai ver aqui devagarzinho, né, que ele lista todas as principais formas, mas a gente vai ver como é que ele funciona aqui, tá? Eu vou limpar a tela só para subir o prompt. Deixa eu tirar isso daqui que eu acabei colocando aqui. Beleza, vamos voltar aqui para o terminal, vou limpar a tela. Vamos lá, vou digitar aqui o MySQL dump -u para pedir o usuário. Vou colocar aqui root, que é o padrão, -p para pedir a senha. -p para pedir a senha. Vou indicar, aqui o segredo é o seguinte, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. O segredo aqui é o seguinte, nós temos deixa eu pegar a canetinha aqui, ó. Nós temos aqui o banco de dados que nós vamos fazer o backup, e nós temos a saída do banco de dados, quer dizer, aonde que ele vai gravar. E repare para esse sinal aqui, ó. Por quê? Porque o sentido, na hora que a gente for restaurar, esse sinal inverte. Então, o comando é o MySQL dump, o banco de dados aqui, nesse caso, é o teste. Ele está usando dois parâmetros aqui para incluir cópias de rotinas, né, de procedures e rotinas, tipo os triggers e storage procedures, mas a gente não vai precisar fazer isso agora, a gente não vai dar. A gente pode até colocar esse parâmetro também, não tem importância alguma. E vamos colocar a origem e o destino, para onde que ele está indo, seguindo a seta, como se a gente estivesse fazendo o backup do banco para este arquivo, com este sentido. Por isso que a setinha aponta para a direita aqui, essa setinha aqui, ó. Tá bom? Essa que eu coloquei a seta agora. Então vamos lá. Então eu coloquei aqui MySQL dump, -u, root, -p. Eu vou colocar o banco prod, e para onde eu vou realizar este backup, tá? Eu vou realizar para uma outra pasta, não se assuste com o caminho, tá bom? Eu quero realizar para a pasta documentos. Então a pasta eu já deixei aberto aqui, ó. A pasta documentos possui esse caminho aqui, ó, pwd, ele vai exibir o caminho. Vamos fazer o seguinte, ó, eu vou puxar para cá, vou dar o zoom e vou colocar aqui em cima. Fica melhor para vocês verem. Então, ó, pwd, então este é o caminho, ó, /user, o meu usuário, que é grandão, né? Isso é padrão do Mac, quando a gente pede o nome todo, ele coloca o nome todo como pasta do usuário e a pasta documents. Então, eu só vou copiar esse caminho, vou colar ele aqui, o caminho, e vou colocar /backup.sql. Então, olha só como é que ficou. Ficou MySQL dump -u root
menos P, menos U para indicar o usuário, já indiquei o usuário root aqui, que é o nome do usuário, menos P para ele pedir a senha, então ele vai pedir a senha, o nome do banco que eu quero copiar, a setinha apontando que ele vai copiar do banco para o MySQL, o backup.sql e o caminho dele todo aqui. Então vamos lá, vou pressionar Enter, ele vai pedir a senha e ele fez o backup. Vamos conferir se ele fez o backup? Vou acessar aqui uma aba que já está na pasta documentos, vou digitar o ls-l para ele listar e a gente vai ver que está aqui, ó, o arquivo backup.sql, tá bom? Então esse arquivo ele foi realizado agora, ele foi feito o backup. Muito bem. Com isso a gente fez o backup. Como que eu verifico? Eu posso verificar o conteúdo desse arquivo? Pode. Ó. Se a gente abrir aqui, eu vou abrir uma nova janela aqui do VS Code, que é um editor de código, poderia ser até o bloco de notas. Eu vou abrir uma janela do VS Code. Vou abrir aqui os meus documentos. Ó, documentos, a janelinha mesmo. Eu vou, aqui ó, tá aqui o arquivo backup.sql e vou arrastar aqui para o VS Code só para abrir o código. Ó. Abrir, tá? Então repare que ele abriu e tá todas as instruções, as tabelas, os dados, tá? A gente pode ver aqui, a gente repara que aqui tem, olha só, os values dos usuários, que a gente tinha a tabela usuário, né? A gente tem os dados todos eles armazenados aqui, ó. A tabela produtos, tem lá produto A, aula 01, produto aula 01 de novo, né? O campo 54, tá? Aqui fica ruim de visualizar, mas todos os campos, todas as instruções, todos os atributos, todos os tamanhos de tabela, ligações, relacionamento, tudo foi feito o backup. A gente tem um backup inteiro do banco de dados, tá bom? Legal. Na próxima aula, nós vamos fazer a restauração. Vamos restaurar esse backup para aprender. Por quê? A gente acabou de fazer o backup. Agora, qual que seria o passo? Guardar ele, jogar para um dispositivo seguro, para um servidor, para um backup na nuvem, né? Para um servidor local, para um disco local, seguro, para servir como cópia de segurança do nosso banco. E quando precisar, a gente vai restaurar. E a gente vai fazer esse exemplo na próxima aula, tá bom? Até lá, até na próxima aula. Um abraço.